Sabe por quê? Que muitas das vezes a gente não consegue adquirir um hábito novo, manter constância naquilo que a gente tanto quer ser, naquilo que a gente tanto quer fazer, porque nós queremos resultados imediatos. Nós não queremos nos esforçar, não queremos lutar ou enfrentar os desafios propostos no meio do caminho. E a gente busca resultado imediato. Ou quando a gente começa a caminhar em direção àquele hábito novo, aquilo que a gente tanto quer, a gente encontra obstáculos, mas a gente desanima porque a gente não vê resultado. E muitas coisas que nós vamos conquistar nas nossas vidas, nós não vamos ver os resultados. A gente tem que agir, caminhar, acreditando que isso que a gente está fazendo todos os dias, o passo que a gente está dando todos os dias, está fazendo sentido. Esse passo que a gente está dando é a gente regando, é a gente construindo a nossa vida. Pensa só, uma semente, quem dera, né? Se a gente pegasse uma sementinha, jogasse ali na terra e aquela semente começasse de um dia para o outro, né? A crescer, florescer, dar os frutos. Já pensou? E aí em todas as fases, em cada estação do ano, aquela árvore desse fruto todo mês, toda estação. A vida não é assim. Nós precisamos preparar o terreno, a gente precisa plantar a semente, regar a semente todos os dias. E enquanto a semente ela está sendo regada, a gente não está vendo nada. Às vezes a gente não está vendo broto, só está ali, sabe? Mas a gente está acreditando que regando aquela semente todo dia, preparando a terra, aquela semente em um determinado momento, na fase certa, ela vai crescer, ela vai florescer e ela vai dar seus frutos. Então a gente precisa pensar em nós da mesma forma. A nossa vida, ela é assim, e vão ter fases em que nós vamos florescer, a gente vai conquistar, mas outras fases não. E para a gente chegar nessa fase onde a gente vai colher os frutos, a gente precisa fazer alguma coisa. De nada adianta você dar um passo e você não regar, e você não trabalhar naquele terreno ali diariamente. Então não adianta a gente querer resultados imediatos, não adianta a gente não querer se esforçar. A gente se esforça, a gente faz a nossa parte e Deus dá o crescimento. Às vezes a gente se perde muito orando, pedindo a Deus, a gente fica só ali naquele momento de oração esperando que Deus faça alguma coisa. E Deus está aqui esperando que você faça algo, que você dê o seu passo, porque a gente se esforça, mas o crescimento, quem vai dar é Deus. Então a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito com hábitos novos, parar de dar desculpas, ficar transferindo a culpa para o outro, assumir as nossas responsabilidades para aquilo que realmente precisa ser feito. Nós não podemos ficar o tempo todo negligenciando a nossa vida. Eu não sei vocês, mas ultimamente eu tenho percebido ainda mais como os dias têm passado rápido e eu tenho sentido tanta alegria nos meus dias a dia, a beleza do simples. Eu sempre falo aqui com vocês que eu tenho muita alegria, muito prazer no meu dia a dia, naquilo que eu vivo aqui dentro da minha casa, e eu tenho percebido que mesmo ainda curtindo, estando presente no meu dia, como que os dias estão passando rápido. E quando a gente menos esperar, a gente vai olhar para trás e vai ver, gente, o que eu plantei? Quem eu estou me tornando hoje? Quem eu sou hoje? Quais os hábitos que eu tive? O que eu escolhi para minha vida? E não adianta a gente ficar depois lá na frente reclamando, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse agido dessa forma? Entende? Então nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, a gente precisa se esforçar, a gente precisa enfrentar os desafios propostos em cada estação, em cada fase de vida, em cada hábito que você quer melhorar, você vai precisar lidar consigo mesma, lidar com a preguiça, com a procrastinação, lidar com você mesma, lidar com as suas fraquezas, você vai precisar lidar com isso, e se você não lidar com isso, vai chegar um tempo em que você vai falar assim, nossa, poxa vida, passou e eu não fiz o que deveria ser feito, passou e eu não tive aquele corpo que eu queria, passou e eu não estudei o que eu queria ter estudado, enfim. Por aí vai, pensa aí no que você precisa fazer, em qual hábito você quer ter, né? Em que pessoa você quer se tornar. E não dependa, eu já falei aqui, não dependa da motivação, haja, sabe? Como aquela pessoa, faça um exercício, olhe para
para aquela pessoa que você quer se tornar. Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser uma pessoa mais confiante? Você quer ser uma pessoa mais alegre? Quer ser uma pessoa que tem bons hábitos, hábitos saudáveis? Comece a agir como essa pessoa, sabe? Comece a agir desta forma, haja, mesmo você sem estar vendo ali os resultados imediatos, faça dessa forma. Eu esse ano, vai fazer 2 anos que eu estou indo certo na academia, eu tenho ido com frequência, né? Eu vou 3 a 4 vezes na semana, não é algo que eu amo, mas foi algo preciso para eu fazer e os resultados são muito bons. E é interessante que agora, depois de 2 anos, eu tenho visto alguns resultados no meu corpo mesmo, em relação à força, em relação à disposição, que eu não vi lá atrás quando eu comecei, sabe? Eu vi a mudança aos poucos, a energia, enfim, mas agora, depois que se passaram quase 2 anos, eu tenho percebido, opa, peraí, eu estou mais forte, eu não sinto tantas dores, olha como eu estou, sabe? Mas não foi da noite para o dia, foi um caminho, foi uma jornada, foi um dia de cada vez, então a gente precisa fazer, sabe? A gente precisa fazer aquilo que compete a nós, aquilo que é de responsabilidade nossa, para que depois a gente não fique buscando resultados imediatos, sabe? Porque senão a gente vai cair numa cilada, sabe? De ficar buscando assim tudo rápido, enfim. Então aquilo que você precisa fazer, aquilo que depende só de você, faça, sabe? Pare de buscar esses resultados rápidos. Comece um passo de cada vez para você se tornar aquela pessoa que você quer ser. Eu, com relação à academia mesmo, eu nunca gostei de academia. A atividade física que eu fazia era pilates. E antes do pilates eu nem era tão constante assim. E olha que eu tive exemplos de bons hábitos dentro da minha casa, né? Com relação à atividade física, cuidar da saúde, tudo. Mas eu não amava tanto, né? Eu não entendia para a Renata qual que era o valor disso. Mas depois, né, eu comecei pequeno, né? Eu comecei primeiro correndo na rua, depois eu comecei com o pilates, que era ali 2 vezes na semana, e depois eu entendi que a academia ia fazer mais sentido para mim, comecei mesmo não gostando. E foi pouco, sabe? Essa relação minha com a atividade física, antes da corrida ainda veio a caminhada. Essa relação minha com a atividade física foi uma jornada, sabe? Não foi 2 anos atrás que eu comecei a fazer academia e aí eu me tornei aquela pessoa que tem aquele hábito de ir na academia, entende? Eu comecei lá atrás, comecei fazendo uma caminhada leve, conversando fiado com meu esposo, enfim. Aí depois veio a vontade de começar a correr, e aí depois fui para o Pilates, foi um passo de cada vez. Olha quantos anos, né? Então, se eu pegar a caminhada, foi desde quando eu casei, vão fazer 7 anos. Uau, 7 anos. Então, o hábito, para que ele comece a fazer parte de você, a primeira coisa é a gente dar o primeiro passo. E a gente depois enfrentar os obstáculos e a gente continuar dia após dia, crescendo, evoluindo e subindo de nível, provocando desconforto, porque não é só simplesmente, comecei esse hábito e bom, vou ficar aqui desta forma, né? Então a gente precisa ir repetindo e subindo de nível, crescendo, buscando formas para a gente evoluir naquilo ali. E eu sempre falo disso aqui, né? Que foram 3 hábitos que eu decidi subir de nível mesmo. Aí já eram hábitos que eu tinha. Isso foi algum tempo atrás aí que eu falei, gente, eu quero sempre estar melhorando com esses hábitos, que é a minha vida com Deus, sempre tenho aqui meu momento de oração, enfim, mas eu sempre estou buscando a melhorar o meu relacionamento com Deus, porque isso, em primeiro lugar, é algo que me faz movimentar, é isso que traz sentido a todas as outras coisas. E depois veio a questão da atividade física, então eu sempre me proponho a melhorar, a evoluir nisso, porque eu sei que é algo que tem me feito bem, que tem me trazido saúde, energia, disposição, e depois o hábito da leitura, que era algo que eu sempre tinha dificuldade em fazer, sabe? Em manter uma constância nesse hábito de ler, sabe? Então é algo que eu tenho buscado evoluir dia após dia. Eu não sou aquela pessoa, outro dia até gravei um vídeo aí para vocês falando sobre como eu criei o hábito da leitura. Eu não sou aquela pessoa com expertise em leitura, em ler vários livros, mas é algo que já está se tornando parte de mim, é algo que já está
fazendo parte da minha rotina, então a gente precisa escolher hábitos que vão nos fazer crescer, que não vão nos fazer nos conectar com a gente mesmo, que vão nos fazer evoluir, sabe? A gente precisa dar um primeiro passo, a gente precisa regar essa semente e acreditar que ela está crescendo, porque uma semente ela não vai crescer se você não regar ela. Faça a sua parte, faça aquilo que você precisa fazer para que você possa mudar, para que você não busque resultados imediatos, sabe? Acredite que aquilo que você começou a fazer, você vai chegar aonde você quer chegar, sabe? Se você quer ser essa pessoa saudável, o que você precisa fazer? Sabe? O que você precisa eliminar da sua rotina e o que você precisa inserir? Quais os hábitos que uma pessoa saudável tem? O que ela faz? O que ela alimenta? Então você começa a agir dessa forma, a fazer dessa forma, até você se tornar uma pessoa saudável. E assim você pega qualquer outra coisa que você quer ser, que você quer se tornar, talvez uma pessoa mais confiante. Eu mesma aqui, já falei isso aqui no canal também, com relação a gravar vídeos, é algo que um dos motivos também que eu comecei no YouTube é para eu desenvolver. Eu quis me tirar da zona de conforto, para eu aprender a lidar melhor com a câmera, para eu lidar mais com essa autoconfiança e com várias outras questões. Então, é algo que eu me propus a fazer, e isso é um campo muito desconfortável para Renata. Estar aqui de frente às câmeras é muito desconfortável, mas eu escolhi estar aqui porque eu quero crescer, porque eu quero evoluir. Então, para que eu evolua, eu preciso fazer isso com frequência, mesmo tentando gravar às vezes assim 1 hora e não conseguindo, sabe? Então eu preciso, para eu ter essa confiança, para eu poder ter essa habilidade de conversar aqui com vocês, porque se tem uma coisa que a Renata gosta é de conversar, de trazer os meus pensamentos, enfim. Mas em outro ponto também eu tenho aquela falta de confiança de estar em frente às câmeras, de tentar saber o que as pessoas estão achando, enfim. Então, para que eu me torne essa pessoa confiante, para que eu desenvolva essa habilidade, eu preciso agir, sabe? Eu preciso vir, falar, eu faço aquilo que precisa ser feito. Falei isso várias vezes, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça que você precisa se esforçar, fazer a sua parte. Porque eu vou te falar uma coisa, quando a gente decide vencer os nossos medos, quando a gente decide ir de encontro, enfrentar, sabe, de cara aquilo que a gente precisa enfrentar, a gente cresce absurdamente. No início a gente não vê que a gente está crescendo, mas vão passando os dias, na medida que você vai vencendo cada obstáculo, você pensa assim, poxa vida, olha só a pessoa que eu estou me tornando, olha só quem eu estou me tornando, olha só quem sou eu, assim, é sensacional. Então eu espero que você possa ir de encontro àquilo que você precisa enfrentar. Então um grande abraço, Deus abençoe você, até o próximo vídeo, tchau, tchau!